Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje é quarta-feira, são 7 horas e mais 45 minutos, 15 para as 8. Estamos dando início na nossa live de estudos bíblicos, diretamente da Assembleia de Deus do Parque São Lucas. Hoje é um dia especial, porque nós vamos falar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Você é bem-vindo, você é bem-vinda. Fique conosco nesses próximos minutos que estaremos estudando a palavra de Deus. Você pode compartilhar conosco, escrevendo também alguma coisa sobre o assunto de hoje, que é muito importante. Sempre falamos de Jesus Cristo e da igreja. A igreja da 11ª hora. A última igreja antes do arrebatamento da igreja aqui na terra. Então, mas antes, o nosso endereço para você fazer uma visita para nós é Rua Doutor Nogueira de Noronha, número 425, no Parque São Lucas, bem no coração do Parque São Lucas. Os nossos cultos são realizados todos os domingos a partir das 6h30 da tarde. Culto da família. Também temos culto de oração toda terça-feira em 2 períodos, pela manhã, a partir das 8h30 de manhã, e à noite a partir das 7 horas da noite, culto de oração. Terça-feira é o dia de nós falarmos com o nosso Deus. Na quinta-feira nós temos um culto de libertação, chamado culto profético, toda quinta-feira, a partir das 7h30 da noite. Você é sempre o nosso convidado. E de sábado, cada sábado nós temos um culto diferente, culto da mocidade, culto das irmãs e um culto latino, culto em espanhol, todo último sábado do mês. No dia 29 deste mês, o outro sábado, é o nosso culto em espanhol. Você que é nascido no Peru, na Bolívia, no Paraguai, na Venezuela, qualquer país da América do Sul, venha, participe conosco, que é um culto em espanhol. E você vai dar graças a Deus na sua própria língua. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Temos também o Vale Getsemane, que é um local para treinamento e envio de missionários. Estamos localizados na rodovia Regis Bittencourt, quilômetro 312. Participe da nossa plataforma digital, missãogetsemane.com.br, a nossa plataforma digital na internet. Entre lá, missãogetsemane.com.br, e também catedraldasnações.com.br, 2 plataformas digitais, e nós estamos necessitando de colunista. Você que gosta de escrever qualquer coisa sobre missões, sobre trabalhos evangelísticos, entre em contato conosco e se torne uma pessoa que escreva bastante para todo o mundo como colunista. Amém? O assunto de hoje é muito importante: o grande provedor. Quem é o grande provedor? Não precisa nem falar. Jesus Cristo, somente Ele é que comanda todas as coisas. Tudo que você precisa, Ele tem. Ele tem pão, Ele tem água, Ele tem bênçãos para derramar sobre a sua família. Ele tem o que você possa imaginar. Ele tem tudo. Ele é o grande provedor. E uma verdade prática muito importante sobre o grande provedor é a seguinte: como o pão, você come pãozinho, não come?
Todos os dias você come aquele pão maravilhoso, quentinho, que você compra na padaria, pertinho da sua casa. Aquele pãozinho tão gostoso com manteiga, e você se delicia com aquele pãozinho. Agora, como o pão edifica e satisfaz fisicamente, que é uma realidade, no seu café da manhã, você come o pãozinho e você fica alegre, porque ele edifica e ele satisfaz o seu corpo mortal. Dessa mesma maneira que esse pãozinho que você come todas as manhãs, que fortifica você e você gosta, da mesma maneira, assim, Cristo, o pão da vida, edifica e satisfaz. Então temos o pãozinho que nós comemos todos os dias e temos o pão da vida, o pão material e o pão espiritual, que não pode faltar também. Todas as manhãs, quando você vai comer aquele pãozinho francês tão gostoso, lembre-se que você tem que também comer do pão da vida, que é Jesus Cristo. Mas como ele é o pão da vida? Quem falou que ele é o pão da vida? Quem disse que ele é o pão da vida? Ele próprio falou. Presta atenção, João capítulo 6 e verso 35. João, livro de João, capítulo 6, meia dúzia, verso 35. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Opa, espera aí, ele é o pão e ele é a água também, certo? Ele é o pão da vida e ele é a água da vida. No diálogo com aquela mulher samaritana, ele falou: aquele que beber da água desse poço que você está tirando água, você torna a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte que salta para a vida eterna. Por isso que ele falou aqui, em João capítulo 6, verso 35, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, jamais. E quem crê em mim, basta somente crer nele, servir a ele de todo o coração, nunca terá sede, jamais. Jamais terá sede, porque ele é o pão da vida e a água da vida. Você quer experimentar este pão? Você quer experimentar esta água da vida que salta para a vida eterna? Tenha Jesus no teu coração. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra, e ainda nós temos este pão para saborear e esta água para saciar a nossa sede espiritual. E esse pão da vida, ele é a provisão para a nossa sobrevivência. Precisamos sobreviver, e para sobreviver nós precisamos de alimento. Na carne, precisamos de fruto da terra, algo da carne, o pão. Mas para a parte espiritual, para a sobrevivência nossa, precisamos de Jesus Cristo dentro de nós. Ele é a provisão para a nossa sobrevivência. E nós vamos ler um verso, e você vai prestar bastante atenção neste verso, que está registrado na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 9. Segundo Coríntios, capítulo 9, e o verso 10. Segunda carta, 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus:
Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, você conhece a semente, né? Semente de qualquer árvore frutífera, semente de milho, semente de arroz, semente de feijão. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão, novamente falando do pão aqui, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. E quem é que dá esta semente? Você, para semear, precisa de semente. E alguém vai te dar essa semente. Você vai pegar esta semente para semear. Alguém te dá também o pão para comer. Aquele que dá a semente e também dá o pão para você comer, para eu comer, multiplicará a vossa sementeira. Olha só, as coisas de Deus são multiplicação, em progressão geométrica. Tudo que Deus dá para você não é mirrado, não é um pouquinho, não, é bastante. Quando Ele te dá saúde, Ele dá saúde bastante para você ir até o último da terra, levar o Evangelho de Cristo para aqueles que estão perecendo. Ele tem a semente nas mãos. A semente é a palavra. É a palavra. E através da palavra vem a fé dentro de você. E através da sua fé vem as suas obras. E você pode provar a tua fé através das tuas obras. Mas precisa ter a semente para semear. E Ele tem essa semente que é a sua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então você pode pegar essa semente para semear. E tudo isso aí é uma provisão para a nossa sobrevivência. Sobrevivência material e espiritual também. Por isso que eu digo e eu disse que Ele é o grande provedor, não há outro. Não há outro além de Jesus Cristo. Não há outro que deu a sua vida na cruz do Calvário para que nós pudéssemos receber a bênção da vida eterna e de novamente participar do jardim do Éden. Ele é o nosso provedor, Ele tem tudo para nós. As nossas necessidades, olha, elas são todas supridas em quem? Em Cristo. Todas as nossas necessidades estão supridas em Cristo, somente nele. E através dele, qualquer necessidade que você tenha, quando você está com Cristo, Ele está com você, todas as necessidades são supridas, porque Ele é o grande provedor. Não abandone Ele de maneira nenhuma. Ele é o grande provedor e todos nós temos necessidades, todos nós temos. Todos nós ficamos doentes, todos nós precisamos de pão, todos nós precisamos da bênção dele para abençoar a nossa família. E tudo é suprido por Ele, somente por Ele. Você quer ver? Eu vou ler aqui, olha. Ainda em 1 Coríntios, agora é 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo aí. Primeira carta de Paulo aos Coríntios,
no capítulo 10 e o verso 13. Capítulo 10 e o verso de número 13. Ó, vamos ver. 13. Daqui. Não veio sobre vós tentação, jamais, não veio, senão humana. Vem todo dia. Tentação humana vem todos os dias. Todos os dias nós somos lançados com tentações humanas. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas aí que está a grande presença do Todo-Poderoso. Mas fiel é Deus, fidelidade. Fiel é Deus que vos não deixará. Olha, fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o melhor de tudo, o escape, para que possais suportar. Nada acontece se não for da vontade de Deus. Então, as nossas necessidades são supridas em Cristo Jesus. Vou ler novamente o verso 13 do capítulo 10 de primeira carta de Paulo aos Coríntios. Mas veio sobre vós tentação, claro, senão humanas, que é o que vem, né? Mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. E é por isso que ele fala assim numa outra ocasião: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistência. Ele ataca todos os momentos. Ele persegue a igreja, ele nos persegue 24 horas por dia. Mas Deus está conosco. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não veio sobre vós tentação, senão humanas, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Foi quando ele falou assim, olha, antes de ir para o céu, ele falou assim: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Está conosco agora também o irmão Didier Fernandes. Irmão Didier lá de Campo de Todos, no Uruguai. Deus les bendiga, hermano Didier. Saludo a ustedes e a sua família. Glória a Deus. Irmão Didier está conosco ahorita mesmo, continuando com a palavra de Deus. Uma outra coisa muito importante, meus irmãos, que o grande provedor fornece para nós, ele é Jesus. Ele está conosco todos os dias, até a consumação de los siglos, dos séculos. Sendo o grande provedor, ele é o livrador também, o livramento na hora da tentação. Todos são tentados, todos, mas nós temos um grande livramento através de Jesus Cristo, porque ele é o grande provedor. Livramento na hora da tentação. E quem não tem tentação? Todos temos tentação. Somos tentados 24 horas por dia e não podemos fugir disso. Mas o grande provedor, Jesus Cristo, nos livra na hora da tentação. Eu posso clamar para ele: Senhor, o Senhor falou que estaria comigo
às 24 horas, todos os dias, até a consumação de los siglos, dos séculos. E Ele está, e Ele prova pela palavra que Ele é o nosso livramento na hora que mais precisamos. Livro de Hebreus, vamos lá? Livro de Hebreus, onde está o livro de Hebreus aí na tua Bíblia? Você pode procurar aí, eu procuro aqui na minha Bíblia. Livro de Hebreus, capítulo 11, verso 40. Livro de Hebreus, capítulo 11 e o verso 40. Vamos ver? Livramento na hora da tentação. Livramento na hora da tentação, verso 40. Provendo Deus. 11 e 40, é isso, né? Sim, 11 e 40. Hebreus 11 e 40. Provendo Deus alguma coisa melhor, não é pior. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, livramento, coisa melhor, quando somos atacados, o Senhor está conosco, falando a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ele não abandona a gente, não. Provendo Deus, olha, provisão, o grande provedor, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Deus nos livra, Deus supre o seu povo do melhor, supre o seu povo do melhor que possa existir, porque Ele é o nosso Deus. E agora, depois de tudo isso, o grande provedor está do nosso lado. Não precisamos temer nada. Como o pão edifica e satisfaz fisicamente, assim Cristo, o pão da vida, edifica também e satisfaz também o nosso corpo espiritual. Deus supre o seu povo, os seus escolhidos, do melhor que você possa imaginar, do melhor mesmo. E aí, através dele ainda, já que estamos no final dos tempos, nós queremos um avivamento espiritual garantido. Olá, pastor Luiz Duarte, muitas bendiciones para todos ustedes. Amém. Irmão Didier Fernandes. Amém. Olha aí, eu estou falando agora de um avivamento espiritual, gente. E é garantido. É uma coisa que ele falou e ele cumpre. Ele não mente, não. Ele não mente. Tudo que ele falou, ele cumpre. Avivamento espiritual garantido. E quem não quer um avivamento espiritual? Quando a gente fala em avivamento espiritual, nós falamos avivamento do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, os prêmios do batismo com o Espírito Santo. Sabem quais são? Os dons espirituais. São 9 dons espirituais. E quando a igreja recebe um avivamento, o Espírito Santo se manifesta, enche os corações, enche a nossa mente de palavras maravilhosas, enche-nos de coragem para sair e levar o Evangelho até o último da terra, o último da terra. Esse Evangelho, ele vai chegar
no último. Aonde tiver uma pessoa, o Evangelho vai chegar. Tudo isso pode ser através de um grande avivamento. Deixa eu ler aqui um verso em João capítulo 6, verso 33. João capítulo 6 e verso 30. João capítulo 6 está aqui, e o verso 33, 6 e 33, diz o seguinte, porque o pão de Deus, voltando para o pão agora, quando fala em avivamento espiritual garantido, o avivamento espiritual, ele é garantido, diz o verso, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. O pão de Deus desce do céu e dá vida ao mundo. Você se alimenta do pão espiritual e Deus derrama o avivamento garantido na igreja. O Espírito Santo, ele está conosco todos os dias, todos os momentos em que você imaginar, o Espírito Santo está conosco, porque Jesus Cristo também, fazendo parte da grande Trindade, ele é o grande provedor. Ele falou, eu vou, mas eu vou enviar o Consolador, e o Consolador já está conosco. Ele não vai nos abandonar em hipótese alguma. Ele está conosco. E se Ele está conosco, a Trindade está conosco, a posse do reino já é assegurada. Já agarramos em nossas mãos a posse do reino de Deus. E todos nós almejamos o reino celestial. Todos nós almejamos viver com Cristo eternamente. Todos nós almejamos voltar novamente a participar do fruto da árvore da vida. Todos nós, você e eu, porque o grande provedor Jesus Cristo nos prometeu e Ele vai cumprir. E nós vamos ter a posse do reino celestial para todo sempre. E para finalizar, que já são quase 8h15, já passou meia hora, nós vamos ler em segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Abre a sua Bíblia aí, eu abro a minha aqui, Segunda carta de Pedro, no capítulo 1. Segunda epístola, né? Segunda epístola de Pedro. Não é carta, é epístola. É diferente. Há uma diferença entre carta e epístola. Então, no capítulo 1, verso 10 e verso 11, diz assim, portanto, irmãos, olha só, nós, irmãos, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente, olha, presta atenção, vou até parar aqui agora, porque assim vos será amplamente concedida, livre, porta aberta, a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maravilha, maravilha das maravilhas, amplamente concedida a entrada no reino eterno
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segunda Epístola Universal de Pedro, capítulo 1. Leia na sua Bíblia também, em espanhol. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 11 e 12. 11 e 12, que nós encontramos a posse do reino assegurada. Ganhamos, vencemos. Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário, seu sangue derramado, e nós vencemos, porque Jesus é o grande provedor, e as multidões estavam sempre ao lado dele, por isso que ele era chamado o Cristo das multidões. Vamos encerrar a nossa live, já são 8 horas e 15 minutos, mas essa nossa live vai estar no nosso portal também. Você pode novamente assistir lá, está gravada e vai ser colocada no postal missãogetsemane.com.br e também em todas as nossas redes sociais, todas, no YouTube, no X, no Instagram. Essa gravação vai ser colocada lá. Aqui eu estou falando ao vivo, diretamente da igreja Assembleia de Deus do Parque São Lucas. É ao vivo, mas foi gravado e nós vamos colocar nas redes sociais e você pode compartilhar conosco também. E lembrando, precisamos de pessoas como você que gosta de escrever alguma coisa como colunista para nos ajudar a evangelizar o mundo todo. Entre em contato conosco e seja um colunista das nossas plataformas digitais. Amém? Vamos orar para que Deus possa nos abençoar e nos dar ainda uma noite maravilhosa. Aqui em São Paulo está muito frio hoje, está bastante frio. Eu estou com essa blusa bem quente aqui, porque o frio aqui está tremendo. E eu creio que no Uruguai também, não é, irmão de Dier? Está muito frio aí? E na Bolívia, pastor Walter? Como é que está o frio aí na Bolívia? Eu creio que no Uruguai está frio também, que nem isso aqui em São Paulo. A irmã Tânia em Cuba, hoje eu falei com ela, em Cuba, como é que está Cuba? Vamos orar por Cuba, porque está uma situação dificílima a Cuba, e precisamos de muita oração para os nossos irmãos lá poderem pregar o Evangelho de Cristo. Vamos orar então? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esta noite, por este momento, pela Tua presença, por estarmos aqui, Senhor, reunidos com os Teus filhos agora, nessa live. Abençoe cada família, abençoe, Senhor, cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada um dos Seus filhos e servos, Senhor, para que possamos fazer melhor aquilo que o Senhor deu para que nós fizéssemos, que é levar o Evangelho a toda criatura. Obrigado por tudo e oramos em nome de Jesus. Amém. E agora eu vou ler aquele verso lá de Números, capítulo de número 6. Números, capítulo de número 6, que você já conhece. E eu também. Está no comecinho da Bíblia, depois de Levíticos, né? Capítulo 6 de Números, começando pelo verso de número 24. 24. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e o Senhor te dê a paz. Que Deus abençoe a todos. Ele é em nome de Jesus Cristo. Jesus está com nós outros.
todos os dias, hasta a consumação de los siglos. Está com nós outros a cada momento. Se quedem com Deus e hasta a próxima oportunidade, quando acá estaremos falando de Jesucristo. Amém? Deus bendiga a todos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesucristo. Tchau, tchau. Se quedem com Deus, fiquem com Deus. Tchau.